Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui mais uma vez, compartilhar um pouquinho com você da minha experiência profissional de quase 20 anos atendendo casais, também da minha experiência pessoal de 34 anos de casada e poder ajudar você a conquistar um casamento de sucesso. Todos têm o potencial para isso. Mas você precisa aprender atitudes que você deve assumir diariamente para que você possa, então, conquistar um casamento acima da média. Não se contentar com um casamento só razoável, mediano, não. Você pode ter muito mais e esse é o projeto de Deus para a sua vida. E é esse caminho, essas atitudes para conquistar um casamento de sucesso que eu tenho colocado aqui nos meus vídeos, no meu canal. Então você já pode logo se inscrever aqui, aciona aí o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. E hoje eu quero conversar um pouco com você sobre comunicação. Sem dúvida, a comunicação é um dos principais pontos de dificuldades nos casamentos, em todos os casamentos. É comum eu receber mensagem, como eu recebi hoje mesmo, uma mensagem de uma pessoa pedindo ajuda ou pedindo meu conselho, porque já não conseguem conversar mais, não há nenhum diálogo entre nós estamos vivendo como irmãos dentro de casa, ou então nós não conseguimos mais conversar sobre nada, tudo que tentamos conversar vira briga e nós nos machucamos, nos magoamos e estamos muito distantes um do outro por causa disso. Então eu tenho conversado muito aqui sobre desenvolver uma comunicação eficaz, uma comunicação que vai resolver. Não adianta conversar para brigar, não adianta evitar conversar, né? E nem adianta conversar de forma superficial. Ao longo da nossa jornada 2, nós vamos precisar ter conversas difíceis, falar sobre os nossos sentimentos, também negativos, aquilo que está incomodando, aquilo que nós não gostamos. Por isso é difícil. É difícil tanto falar dos nossos sentimentos, como também é muito difícil ouvir o sentimento do outro, principalmente quando o sentimento do outro é negativo ao meu respeito, não é mesmo? Então, por isso, no casamento, os dois precisam entender que é fundamental ter conversas construtivas para resolver os conflitos, não deixar as frustrações acumularem. Então, quando um casal chega a dizer nós não temos mais nenhum diálogo, é porque os dois já estão muito desconectados, muito distantes um do outro, e esse é um processo gradativo que vai acontecendo exatamente pelo acúmulo das frustrações e das decepções que não foram resolvidas conversando no dia a dia de forma construtiva. Então esse processo vai acontecendo e aí a conversa vai ficando cada vez mais escassa, mais superficial, né? Mais os dois vão evitando conversar, porque conversar se tornou aversivo, conversar se tornou algo muito ruim, algo que machuca. Então eu não quero mais conversar. Então por que as pessoas não querem, chegam a esse ponto no casamento, não querem mais falar, evitam e acabam não tendo mais praticamente nenhum diálogo um com o outro, a não ser o extremo, né, necessário? Por que
as pessoas chegam a esse ponto. Então, muitas vezes, foi o que eu disse, a conversa tornou aversiva. E nós precisamos, um dos pontos principais de uma comunicação eficaz é entender exatamente o que o outro quer me dizer. Se você não entender exatamente o que o outro quer te dizer, você não vai ter como identificar as necessidades do outro. O que o outro está incomodado, para que juntos vocês possam então encontrar um caminho. Então olha só, para entender o que o outro está querendo dizer, eu preciso conhecer bastante o outro. As nossas diferenças de jeito de ser influenciam na nossa comunicação. Você tem que entender além da fala, inclusive a comunicação não verbal, a expressão, o gesto, o semblante. Você conhece tão bem o seu esposo, a sua esposa, que você consegue perceber na comunicação do corpo, do semblante, alguma coisa. Então nós precisamos conhecer o outro a esse ponto. Você conhece o temperamento do seu cônjuge? Se você tem um cônjuge que é mais introvertido, isso vai afetar na comunicação, a forma como a pessoa se expressa. A pessoa que é mais introvertida tem mais dificuldade de se expressar. Já o extrovertido, ele já é bem mais expressivo, até demais. Ele vai falar até com muita intensidade, às vezes um tom de voz mais alto, às vezes gesticulando bastante. Então, se nós não entendemos que isso é o jeito de ser, é o temperamento do outro, a gente faz um julgamento, a gente interpreta isso de forma errada e pode entender uma coisa que não é a verdade. Achar que o outro ou está exagerando demais, ou achar que o outro está sendo indiferente, está sendo muito frio, não se importa. E muitas vezes é simplesmente o jeito do outro ser. Então, por isso que é tão importante você entender exatamente o que o outro está querendo te dizer, o significado que tem para ele ou para ela, né? E para isso você precisa checar mais, você precisa perguntar, né? Você precisa sair do lugar de defesa, e os dois precisam estar nessa conversa com intenção de resolver, com intenção mesmo de entender exatamente o que o outro quis dizer, pedir ajuda para o outro, para que você entenda até que ponto aquilo é do estilo, da natureza, da personalidade. Tem gente que é mais detalhista, tem gente que é mais emocional, né? Mais pessoal, tem gente que é mais direto. Então, se você tem um cônjuge que tem um temperamento mais direto, mais objetivo, esse estilo, se você ficar falando com detalhes demais, se você ficar rodeando demais, ele vai perder o interesse, vai desviar, vai fazer outra coisa. Então você precisa entender para que você saiba a melhor forma de falar com o seu cônjuge. Se você já tem um cônjuge que é mais detalhista, se você for muito direto ao ponto, também ele vai ficar inseguro, vai ficar com dúvida. Para ele realmente entender, precisa ter detalhes. Então, cada um é de uma forma. Nós somos diferentes. Nós precisamos ter essa consciência para que a gente possa ter uma direção, um guia de como falar um com o outro, para falar e responder um para o outro na forma que o outro vai realmente me entender. Porque se eu for falar do meu estilo, do jeito que eu sou, é como se estivesse falando línguas diferentes. E é por isso que a gente não consegue se comunicar. Por isso que tantos casais
se amam de verdade, não conseguem conviver bem porque não conseguem conversar, não conseguem expressar um para o outro tudo aquilo que sente, tudo aquilo que pensa, né? O que não está gostando. Então isso é fundamental. Tentem então, pelo menos, ter algumas conversas para que juntos vocês possam responder por que nós não conseguimos ter conversas profundas de forma construtiva para resolver os nossos conflitos. Por quê? Por que nós estamos evitando conversar? Por que está sendo tão aversivo conversar? Ou se vocês já tiveram conversas antes e agora não conseguem mais, por que nós não conseguimos mais? Identifiquem os motivos que estão impedindo vocês de conversarem. Criem um ambiente seguro, onde os dois não tenham medo para ter essas conversas e tentem entender exatamente o que o outro está querendo dizer, além das palavras, inclusive na comunicação não verbal. Esse é um ponto indispensável para ter uma comunicação eficaz. E uma comunicação eficaz também é indispensável para conviver em harmonia e ter um casamento acima da média. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece para que elas também possam ser ajudadas e que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida, sobre o seu casamento. E eu vou te esperar no próximo vídeo. Um grande abraço!